Ele tinha dinheiro para comprar tudo, menos o que o filho mais precisava. Por meses, pagou fortunas tentando curar o menino, sem perceber que o problema não estava no corpo, mas no coração. Até que uma mulher simples entrou naquela casa, sem promessas, sem diplomas, apenas com amor. E o que nenhum médico conseguiu, ela fez em silêncio, porque às vezes o verdadeiro milagre vem das mãos de quem o mundo nem nota. Aproveite para comentar de qual cidade você está assistindo esse vídeo. O som mais constante naquela casa era o do relógio antigo na parede. Tic-tac, tic-tac, como se marcasse o tempo de um lar que já não vivia. Henrique andava lentamente pelos corredores da mansão, o olhar perdido entre retratos e lembranças. Cada cômodo parecia guardar um eco do passado, a risada de Clara na cozinha, o som de passos leves correndo pelo corredor, o cheiro de bolo que já não se fazia. Agora havia apenas o silêncio e o vazio. Theo, o filho de 6 anos, passava os dias sentado no tapete da sala, olhando pela janela. O mundo girava lá fora, mas dentro daquela casa o tempo tinha parado. Desde o dia em que Clara morreu, o menino deixou de falar. Nenhuma palavra, nenhum choro. Apenas silêncio, o mesmo que consumia o pai pouco a pouco. Henrique tentava compensar a ausência com o que sabia oferecer. Dinheiro. Contratou médicos, terapeutas, especialistas. Comprou brinquedos caros. Viajou com o menino para clínicas no exterior, mas nada fazia diferença. Theo continuava distante, como se o corpo estivesse ali, mas a alma tivesse ficado junto da mãe. Certa manhã, Henrique entrou no quarto do filho. O sol atravessava as cortinas e iluminava o rosto pálido do menino. Ele estava desenhando algo. Henrique se aproximou. Era uma mulher de vestido azul, com um sorriso simples. "Quem é essa, filho?" perguntou, quase em sussurro. Theo não respondeu. Apenas continuou a desenhar. Henrique sentou na beira da cama e olhou para o teto. Havia tanto luxo em volta. E mesmo assim, ele se sentia miserável. O sucesso nos negócios não o preparara para o fracasso dentro de casa. Ele era um homem acostumado a resolver tudo com planilhas, metas e contratos. Mas não havia contrato que comprasse o amor de um filho, nem o retorno da mulher que amava. À noite, deitado na poltrona do escritório, Henrique abriu uma garrafa de vinho. Olhou a fotografia de Clara e murmurou: "Eu não sei mais o que fazer." A voz ecoou fraca e o relógio respondeu com mais um tic-tac indiferente. Naquele instante, percebeu algo que tentava ignorar há meses. O problema não estava apenas em Theo. Estava nele também. No medo de sentir, na culpa por ter sobrevivido, no orgulho de não admitir que tudo o que ele havia construído não valia nada diante do olhar vazio do filho. Quando apagou as luzes, o relógio continuou marcando o tempo. Tic-tac, tic-tac. Mas naquela noite, algo mudou no ar. Era como se o silêncio da casa anunciasse a chegada de alguém que, sem saber, estava prestes a devolver a vida àquele lugar. As manhãs na casa de Henrique pareciam sempre iguais, silenciosas, lentas e previsíveis. O café era servido na hora exata, os funcionários falavam baixo e o menino continuava imóvel, sentado diante da janela. O que mudava, de fato, eram os rostos dos médicos. Cada semana trazia um novo especialista, com novas promessas e novos exames. Henrique os recebia no escritório com a esperança cansada de quem já perdeu a fé, mas ainda insiste. Enquanto os homens de jaleco analisavam gráficos e prontuários, ele observava o filho ao longe, um pequeno corpo envolto por uma tristeza que não tinha nome. "Seu filho apresenta sinais de mutismo seletivo", dizia um dos médicos. "Pode ser trauma pós-luto", afirmava outro. Henrique anotava, perguntava, exigia resultados. Pagava o dobro, o triplo, se fosse preciso. Mas quando as portas se fechavam e o silêncio voltava a dominar, o menino permanecia o mesmo, calado, distante, com o olhar fixo em algo que ninguém via.
As terapias se multiplicaram. Fonoaudiólogos, psicólogos, psiquiatras infantis. Cada profissional deixava sua receita, seu diagnóstico, sua recomendação. Mas ninguém deixava o essencial: o contato, o calor, o vínculo. Certa tarde, Henrique chegou mais cedo e ouviu a terapeuta insistindo. Theo, fala comigo, querido. O que você sente? O menino, em vez de responder, tampou os ouvidos com as mãos. Henrique viu e sentiu uma fisgada no peito. O profissional encerrou a sessão dizendo: ele precisa de tempo, mas tempo era tudo o que Henrique sentia estar perdendo. À noite, deitado ao lado da cama do filho, ele segurou a pequena mão e percebeu como estava fria. Tentou lembrar da última vez que o filho o abraçou e não conseguiu. Lembrou apenas da promessa feita no velório de Clara: eu vou cuidar dele, por nós dois. Mas agora, mesmo com todo o dinheiro, com todas as conexões, ele não sabia mais o que aquilo significava. Henrique levantou, foi até o espelho e mal se reconheceu. Os cabelos grisalhos, o olhar cansado e o terno impecável escondiam um homem esgotado. Por fora, um milionário respeitado. Por dentro, um pai quebrado. Naquela madrugada, recebeu uma ligação de mais um especialista. Um psiquiatra infantil renomado que custava o equivalente a um carro de luxo. Sem hesitar, ele marcou a consulta. Mas quando desligou, algo dentro dele cedeu. Pela primeira vez, Henrique se perguntou se o problema estava mesmo no filho. Talvez Theo apenas refletisse tudo o que ele não conseguia dizer. A dor, a culpa, o medo de perder de novo. Do corredor, o relógio marcava 3 da manhã. Tic-tac, tic-tac. Henrique fechou os olhos e fez algo que não fazia há anos. Chorou. E pela primeira vez, o som do próprio choro pareceu mais verdadeiro do que qualquer diagnóstico que já havia pago para ouvir. A tarde estava cinza quando a campainha soou. Henrique levantou da mesa, cansado de entrevistar mais uma candidata. Já eram 6 naquele dia. Todas tinham currículos impecáveis, diplomas pendurados e palavras decoradas. Nenhuma tinha conseguido sequer fazer Theo olhar para elas. A porta se abriu e, no lugar de mais uma mulher de terno ou uniforme engomado, apareceu Laura. Simples, cabelos presos, roupa modesta, olhar calmo. Trazia uma bolsa gasta e um sorriso tímido. Boa tarde, senhor. Eu vim pela vaga de babá, disse ela, com uma voz mansa que parecia desacelerar o ambiente. Henrique assentiu, sem entusiasmo. Pediu que entrasse. O som dos saltos altos das outras candidatas ainda ecoava no corredor, mas Laura caminhava leve, quase sem ruído. Experiência? Perguntou ele seco. Trabalhei cuidando de crianças em 2 casas, e antes em uma creche do bairro, respondeu. Formação? Só o ensino médio, mas aprendi muito observando, convivendo e amando. Henrique ergueu os olhos do papel. Amando? A palavra o incomodou. Ele pensou em dispensá-la ali mesmo, mas, de alguma forma, algo na serenidade dela o fez continuar a entrevista. Meu filho não fala há meses, explicou impaciente. Já tentei de tudo. Médicos, psicólogos, clínicas, ele precisa reagir. Laura assentiu devagar. E ele precisa confiar, respondeu. Henrique respirou fundo. A senhora acha que consegue fazer isso? Eu não prometo curas, senhor. Prometo presença. Às vezes, é só isso que uma criança precisa. O silêncio entre eles durou alguns segundos. Foi o som mais verdadeiro que ecoou naquela sala em muito tempo. Enquanto falava, Laura olhava em volta. A casa era imensa, mas fria. As cortinas fechadas, os móveis alinhados demais, o ar pesado de um lar que desaprendeu a respirar. De repente, um som leve, passos pequenos no corredor. Theo apareceu na porta, segurando um carrinho de brinquedo. Parou, observando a mulher desconhecida. Laura sorriu. Não como quem tenta agradar, mas como quem reconhece uma alma cansada.
Abaixou-se até a altura dele e disse apenas: "Que carrinho bonito você tem." Theo não respondeu, mas também não fugiu. Henrique observou, surpreso. As outras candidatas tentaram forçar contato. Laura não. Apenas ficou ali, respeitando o silêncio do menino como quem entende que há feridas que não se curam com pressa. Quando ela saiu, Henrique ficou parado na sala. Olhou para o retrato da esposa e murmurou: "Você contrataria alguém assim?" Naquela noite, sem entender bem porquê, ele ligou para a agência e disse: "Contratem a moça simples." Do outro lado da linha, o atendente perguntou: "A senhora Laura?" Henrique hesitou, depois respondeu: "Sim, aquela que não prometeu nada." E foi assim, quase por acaso, que o destino começou a abrir a porta para o milagre que o dinheiro jamais seria capaz de comprar. O primeiro dia de Laura começou com o sol nascendo tímido, iluminando as janelas enormes da casa. O ambiente ainda carregava aquele ar de silêncio pesado, o mesmo que parecia sufocar o menino e o pai. Quando a governanta a apresentou, Theo estava sentado no tapete, montando o mesmo quebra-cabeça pela 5ª vez. Laura parou à porta e observou. Não perguntou nada. Não tentou se aproximar. Apenas ficou ali, quieta, como quem respeita um território sagrado. Quando Henrique passou pela sala, achou estranho. Esperava que ela tentasse alguma interação imediata. Mas Laura apenas disse, sem olhar para ele: "Às vezes, é preciso deixar que o silêncio confie primeiro." Ela deixou a bolsa sobre uma cadeira e se sentou no chão, perto o bastante para estar presente, mas longe o suficiente para não invadir. Pegou uma peça solta e começou a montá-la com calma, sem dizer uma palavra. Theo levantou os olhos, viu o gesto, e pela primeira vez em muito tempo hesitou entre o medo e a curiosidade. Voltou a olhar para o quebra-cabeça e, minutos depois, empurrou discretamente uma peça na direção dela. Laura a pegou com um sorriso quase imperceptível. Nenhum som, apenas um olhar de reconhecimento, como quem diz: "Obrigado por confiar em mim, mesmo que por um instante." Henrique observava de longe, atrás da porta entreaberta. Sentiu um nó na garganta. Por que aquele gesto tão simples parecia mais eficaz do que meses de terapia e medicamentos? Durante o almoço, Theo comeu um pouco mais do que o habitual. Laura não comentou. Apenas colocou mais suco em seu copo e limpou-lhe o canto da boca com cuidado. "Está bom assim?" perguntou suavemente. Theo assentiu. Ao fim do dia, ela o levou até o jardim. O menino hesitou, mas saiu. O vento leve bagunçou seus cabelos e Laura apontou para o céu. "Sabe, dizem que quando o sol toca as folhas, é Deus lembrando a gente de respirar." Theo não respondeu, mas fechou os olhos e respirou fundo. Henrique, do escritório, via tudo pela janela. Sentiu o peito pesar de novo. Só que dessa vez não era culpa. Era uma saudade antiga, a de ver o filho ser criança. Quando a noite caiu, Laura o colocou para dormir. Cantou baixinho uma canção sem palavras. Theo, ainda acordado, murmurou algo quase inaudível. Ela se inclinou para ouvir. "Mamãe cantava assim", ele disse. Laura sorriu com os olhos marejados. "Então, ela ainda canta, só que agora, pela minha voz." Fechou as cortinas, deixando o quarto mergulhar na penumbra tranquila. Na sala, Henrique continuava imóvel, processando o impossível. Seu filho havia falado. E pela primeira vez, ele entendeu que talvez a cura que tanto procurava não viria dos médicos, mas das mãos silenciosas de uma mulher que apenas soube ouvir o que ninguém mais ouvia. Os dias começaram a ganhar um ritmo novo na casa de Henrique, lento, mas vivo. Desde que Laura chegara, o ar parecia menos pesado. As cortinas, antes sempre fechadas, agora deixavam entrar o sol das manhãs. O cheiro de café fresco substituía o de medicamentos e produtos de limpeza. Theo ainda falava pouco, mas seus gestos haviam mudado.
Passou a acordar mais cedo, a comer melhor e até a pedir, com olhares e pequenos sinais, que Laura o levasse ao jardim. O menino, antes tão frágil, agora se ajoelhava na terra para ajudar a regar as flores. Laura seguia sua rotina sem pressa, como quem entende que o tempo também é remédio. Ela lia histórias, preparava biscoitos simples e ensinava Theo a separar as roupas coloridas das brancas. Tudo parecia banal, mas era isso que o curava: a normalidade. Henrique observava tudo à distância. Tentava se convencer de que era coincidência, que as melhoras vinham dos novos tratamentos, mas no fundo sabia que havia algo diferente. Certa tarde, entrou na sala e encontrou os dois rindo de algo que só eles entendiam. Theo estava sentado no chão, com farinha no rosto e mãos cobertas de massa de biscoito. Laura, igualmente suja, ria com ele. Henrique parou na porta. Era a primeira vez que via o filho rir daquele jeito desde o funeral de Clara. O som era puro, verdadeiro, e o atingiu como um soco. "O que estão fazendo?" perguntou surpreso. Laura levantou-se sem culpa, tentando fazer biscoitos, mas o cozinheiro é bem bagunceiro, respondeu, olhando para Theo. Henrique tentou conter o sorriso, mas não conseguiu. "Acho que ele puxou a mãe", murmurou. Naquela noite, enquanto colocava Theo para dormir, Laura cantou baixinho uma canção antiga. O menino segurou a mão dela com força. "Você pode cantar de novo amanhã?" sussurrou quase inaudível. Laura assentiu, com lágrimas discretas nos olhos. Quando saiu do quarto, encontrou Henrique no corredor. "Ele falou comigo", disse ela, com um sorriso contido. Henrique a olhou, incrédulo. "O quê?" "Pediu para eu cantar de novo amanhã." O homem encostou-se à parede, respirando fundo. Não sabia se chorava ou se ria. "Faz meses que ele não fala", murmurou. Laura apenas respondeu. Ele só precisava se sentir seguro para usar a voz de novo. Henrique ficou em silêncio, observando-a descer as escadas. Pela primeira vez, entendeu que talvez o amor tivesse uma linguagem que os médicos não sabiam diagnosticar. Enquanto o relógio da sala marcava mais 1 hora, o som já não parecia tão triste. A casa voltava a respirar. E no meio de tanto luxo, a maior riqueza começava a nascer, em forma de riso, de cheiro de bolo e de uma canção que ecoava baixinho pelas paredes que, enfim, voltavam a ter vida. Henrique começou a perceber algo que o incomodava mais do que gostaria de admitir. Theo, o filho que por tanto tempo não reagia a nada, agora sorria, corria e até falava. Mas não com ele. Era com ela. Sempre com Laura. De manhã, quando o menino acordava, chamava primeiro pela babá. Durante o café, pedia que fosse ela quem lhe colocasse o suco. À noite, só adormecia depois da canção suave que vinha do quarto ao lado. Henrique observava tudo em silêncio, entre a gratidão e um ciúme amargo que não sabia explicar. Nos corredores, os funcionários comentavam a mudança. "O menino tá diferente", diziam. "Parece outro desde que a dona Laura chegou." Henrique ouvia e fingia não se importar, mas cada palavra o atingia como uma pequena ferida. Como podia uma mulher simples, sem formação, conseguir o que ele, com todo o dinheiro, os melhores médicos e o mundo aos pés, não conseguiu? Certa tarde, ao voltar mais cedo do trabalho, encontrou Laura e Theo pintando no jardim. Ela segurava o pincel junto com o menino, rindo de algo que havia saído torto na tela. Henrique se aproximou, tentando participar. "O que estão fazendo aí?" perguntou, forçando um tom leve. Theo respondeu animado. "Um pôr do sol." Era a primeira vez que o filho lhe dirigia a palavra em semanas. O coração de Henrique disparou. Mas, antes que pudesse se aproximar, Theo acrescentou. "A tia Laura me ensinou a misturar as cores." E voltou a rir. Henrique sorriu por fora, mas por dentro sentiu um aperto. Parecia que o filho falava uma nova língua, uma que ele não entendia mais.
Naquela noite, Laura encontrou Henrique no escritório. "O Theo está dormindo", disse em voz baixa. Ele perguntou se o senhor vai ler para ele algum dia. Henrique levantou os olhos devagar. "Eu? Sim. Ele quer ouvir sua voz. Disse que sente falta." As palavras o desarmaram. Ele percebeu que, na verdade, não era Laura quem o afastava. Era ele mesmo. A dor, o medo de falhar, o luto nunca superado. Tudo isso o mantinha distante. Ainda assim, o orgulho tentou falar mais alto. "A senhora tem feito um bom trabalho", disse formal, "mas não se esqueça de que ele é meu filho." Laura assentiu, com a serenidade de quem entende feridas que o outro ainda não reconhece. "Eu sei, senhor. E é por isso que ele precisa muito mais do senhor do que de mim." Henrique ficou em silêncio. Quando ela saiu, ele se encostou à mesa e respirou fundo. O orgulho, aquele velho escudo, começava a rachar. E pela primeira vez, ele admitiu para si mesmo o que mais temia. Não era a babá que o estava substituindo. Era ele quem havia deixado de ser pai. A manhã começou como tantas outras, mas algo no ar parecia diferente. O sol atravessava as janelas da sala e desenhava pequenos retângulos de luz no chão. Theo estava no tapete, cercado de brinquedos, e Laura dobrava algumas roupas enquanto o observava de relance. Henrique, atrasado para uma reunião, descia as escadas ajustando o relógio quando ouviu algo que o fez parar no meio do caminho. Um som leve, agudo, puro, riso. Por um segundo, ele achou que tivesse imaginado. Mas não, era real. Theo estava rindo. O coração de Henrique acelerou. Aproximou-se devagar, encostando-se à parede, e observou pela fresta da porta. O menino estava ajoelhado, um estetoscópio de brinquedo pendurado no pescoço, enquanto Laura fingia ser uma paciente muito exigente. "Dr. Theo, acho que meu coração parou de bater", dizia ela teatralmente. O garoto aproximava o brinquedo do peito dela e respondia com a voz séria. "Não parou, tia Laura. Seu coração tá forte." Ela abriu um sorriso e piscou. "E como você sabe?" Theo colocou a mão sobre o peito dela e respondeu. "Porque eu sinto daqui." Henrique precisou se apoiar na parede. Aquilo o atingiu em cheio. A simplicidade, a pureza, a vida voltando em forma de brincadeira. Laura fingiu desmaiar e Theo riu alto. Era um riso verdadeiro, cheio, contagiante. Henrique fechou os olhos por um instante. Aquele som, que antes parecia perdido, agora ecoava por toda a casa, quebrando o silêncio que os separava há tanto tempo. Mais tarde, quando Laura levou Theo para o banho, Henrique entrou discretamente na sala. O estetoscópio ainda estava ali, caído sobre o sofá. Ele o pegou, segurando com cuidado, como se fosse algo sagrado. Lembrou-se de quando Clara comprou aquele brinquedo. "Ele vai ser médico igual ao pai", ela dissera rindo. Mas agora o filho não queria ser médico. Queria apenas amar como a mãe amava. À noite, enquanto jantavam, Theo contou que tinha curado a tia Laura com o estetoscópio. "E como você aprendeu isso?" perguntou Henrique, curioso. "Ela me ensinou que a gente sente o coração das pessoas quando escuta com calma." Henrique desviou o olhar. Sentiu o peso daquelas palavras simples demais para um homem que complicava tudo. Laura, percebendo o silêncio, mudou de assunto. Quando Theo foi dormir, Henrique ficou um tempo parado diante da porta do quarto. O menino dormia abraçado ao brinquedo. Ele se aproximou e ajeitou o cobertor. Sussurrou com voz trêmula. "Eu também tô tentando te escutar, filho. Só não sei se ainda lembro como." Saiu devagar, com o som da respiração tranquila de Theo enchendo o corredor. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, o brilho nos olhos do filho não foi o único a iluminar a casa. Havia também o reflexo discreto de esperança nos olhos do pai. As semanas seguintes trouxeram um ritmo que Henrique há muito não experimentava. A casa, antes um mausoléu de lembranças, agora parecia viva.
Theo falava, brincava e até comia na mesa com o pai, embora ainda buscasse com o olhar a presença de Laura para se sentir seguro. Henrique, dividido entre o trabalho e o desejo de permanecer em casa, tentava equilibrar o que sempre acreditou ser o certo com o que agora começava a sentir como necessário. Mas os compromissos o chamavam. Uma reunião importante com investidores franceses o obrigaria a viajar por 2 semanas. Na manhã da partida, ele observou o filho tomando café. Theo falava com Laura sobre as flores do jardim. Henrique se aproximou, ajeitou a gravata e disse: "Vou viajar, campeão. Quando eu voltar, quero ver esse jardim todo verde, combinado?" Theo o olhou com expressão hesitante. "Vai demorar?" Henrique tentou sorrir. Só um pouquinho. Mas o olhar do menino revelava medo. Medo de ser deixado de novo. Laura percebeu e se aproximou. "A gente vai cuidar bem de tudo aqui, não é, Theo?" O garoto assentiu, apertando a mão dela. Henrique sentiu o coração apertar, mas disfarçou. Despediu-se rápido, como quem teme o próprio sentimento, e foi embora. Nos primeiros dias da viagem, ele se jogou no trabalho. Apresentações, jantares de negócios, telefonemas intermináveis. Mas à noite, o silêncio do quarto de hotel o engolia. O som dos risos de Theo ecoava na memória. Cada gargalhada que ele lembrava era uma ausência que doía. No 7º dia, recebeu uma mensagem de vídeo enviada por Laura. Aperto no peito. Era Theo no jardim, mostrando as flores que haviam começado a nascer. "Pai, olha, a gente conseguiu", dizia ele com orgulho. No fundo, a voz de Laura completava: "Ele tem regado todos os dias." Henrique assistiu ao vídeo várias vezes e pela primeira vez sentiu vontade de voltar antes do previsto. Quando finalmente chegou, 15 dias depois, a mansão parecia outra. As janelas estavam abertas, o ar era leve e havia cheiro de bolo pela casa. Theo veio correndo, gritando: "Pai!" Henrique mal teve tempo de reagir antes de sentir o abraço apertado do filho. Ficou paralisado. Aquele toque simples o desarmou completamente. Theo falava sem parar, mostrando desenhos, brinquedos e o jardim. Henrique apenas o ouvia, tentando gravar cada som, cada expressão. Era como se tivesse reencontrado não apenas o filho, mas a si mesmo. Quando Laura apareceu na escada, com um avental ainda sujo de farinha, ele apenas conseguiu dizer: "Obrigado." Ela sorriu, humilde. "Não me agradeça, senhor. Eu só deixei o amor fazer o trabalho que o dinheiro não conseguia." Henrique desviou o olhar, engolindo o choro. Naquele momento percebeu: o que ele tinha perdido não era o tempo. Era a capacidade de amar com calma. A noite estava silenciosa quando Henrique acordou com um som suave vindo do quarto ao lado. Por um instante, pensou que fosse apenas o vento, mas logo reconheceu a voz. Baixa, calma, quase como uma prece. Era Laura. Ele levantou devagar, caminhou até o corredor e parou diante da porta entreaberta. A luz do abajur escapava em tons dourados, e no meio daquela penumbra acolhedora, ele viu a cena que jamais esqueceria. Theo dormia, com a cabeça apoiada no colo de Laura. Ela passava a mão em seus cabelos com cuidado, como se tocasse algo sagrado. Ao lado da cama, o pequeno estetoscópio de brinquedo. Laura fechou os olhos e sussurrou: "Obrigada, Deus, por devolver a alegria dele. E obrigada por me deixar cuidar desse anjo." Henrique ficou imóvel, sentindo algo dentro dele se partir e se recompor ao mesmo tempo. Por tanto tempo, ele havia buscado explicações científicas, soluções caras, diagnósticos complexos. E ali, diante de seus olhos, a cura acontecia de forma silenciosa, sem remédios, sem promessas, sem custo algum. O mais difícil de aceitar era perceber que o amor não precisava de autorização para agir. Ele apenas acontecia. Laura olhou para o menino e continuou a orar. Que o Senhor também cure o coração do pai dele. Ele carrega tanta dor e tenta escondê-la atrás de tudo o que tem.
Henrique respirou fundo, mas a voz falhou. Recuou um passo, com medo de ser notado. As palavras dela o atravessaram como lâminas, porque eram verdadeiras demais. De volta ao próprio quarto, sentou-se na poltrona e passou as mãos pelo rosto. Nunca se sentira tão pequeno, nem tão visto. Era como se alguém tivesse aberto as janelas da alma e deixado a luz entrar. Na manhã seguinte, desceu para o café mais cedo. Laura estava na cozinha, preparando panquecas com Theo. Henrique a observou sorrir enquanto o menino contava algo animado. A simplicidade daquela cena doía e curava ao mesmo tempo. Quando Laura percebeu sua presença, cumprimentou com um sorriso. "Dormiu bem, senhor?" Henrique hesitou. "Dormi, mas acordei. Diferente." Ela arqueou as sobrancelhas, sem entender. Ele respirou fundo e disse: "Ontem ouvi você rezar." O olhar de Laura se encheu de surpresa e constrangimento. "Me perdoe, senhor. Eu não devia..." Henrique interrompeu. "Não, eu que devo agradecer. Faz muito tempo que ninguém fala com Deus. Por mim." Um silêncio leve tomou conta da cozinha. Theo olhou para os dois, sem entender, e sorriu. Henrique sentou-se à mesa, pegou uma das panquecas e disse com voz baixa: "Você tem feito por nós o que nem eu sabia fazer." Laura respondeu apenas com um aceno gentil, e pela primeira vez, Henrique sentiu que aquele lar, o mesmo que um dia fora tomado pelo vazio, começava a ser reconstruído, não por tijolos ou dinheiro, mas pelas orações silenciosas de uma mulher que simplesmente acreditava no amor. Naquela manhã, Henrique acordou com um nó no peito. Tinha dormido mal. As palavras de Laura ecoavam em sua mente desde a noite anterior. Que o Senhor também cure o coração do pai dele. Ele não sabia se estava irritado, envergonhado ou confuso, mas sabia que precisava entender. Desceu as escadas e a encontrou na cozinha, preparando o café enquanto Theo brincava no chão. O menino sorria, cantarolando baixinho. Henrique observou por alguns segundos antes de chamar. "Laura, podemos conversar?" Ela o olhou surpresa. "Claro, senhor." Theo foi para o jardim com a governanta e a casa voltou ao silêncio. Henrique cruzou os braços, tentando conter o tremor na voz. "Quero entender o que está acontecendo. Desde que você chegou, meu filho mudou completamente. Médicos, terapias, remédios, nada funcionou. Mas você..." Fez uma pausa. "Você, em poucas semanas, conseguiu o impossível." Laura manteve o olhar sereno. "Eu não fiz nada de extraordinário, senhor. Não venha com essa modéstia." A voz dele saiu mais alta do que pretendia. "Quero saber o que exatamente você fez." Laura respirou fundo. "Eu apenas o escutei." Henrique franziu o senho. "Escutou?" "Sim." Ela limpou as mãos no avental. "Às vezes, as crianças não adoecem do corpo, mas do silêncio em volta delas." O Theo precisava de alguém que o olhasse sem pressa. Henrique passou a mão pelo rosto impaciente. "Então está dizendo que o problema era eu?" Laura hesitou. "Não. Estou dizendo que ele sentia sua falta." A frase caiu como uma pedra no chão entre eles. Henrique desviou o olhar. "Eu nunca deixei de cuidar dele. Fiz tudo o que pude." "Eu sei, senhor", respondeu ela com doçura. "Mas às vezes, fazer de tudo não é o mesmo que estar presente." O silêncio que se seguiu foi pesado. Henrique queria responder, gritar, argumentar, mas não conseguiu. Laura continuou. "Ele me contou que às vezes sonha com a mãe. Diz que no sonho ela o abraça e canta. Então eu comecei a cantar também. Talvez tenha sido isso. Talvez ele só precisasse sentir que ainda havia alguém que o amava do mesmo jeito." As lágrimas que ele tentou conter escaparam. Henrique virou-se envergonhado. "Eu não soube como lidar com a perda. Tudo o que eu tocava me lembrava dela. E tentando fugir da dor, o Senhor se afastou do que ela deixou de mais bonito." Disse Laura com voz firme. "Seu filho." Ele respirou fundo, lutando contra o orgulho e a culpa. Depois, apenas assentiu.
Obrigado por não ter desistido dele, mesmo quando eu já tinha desistido de mim. Laura sorriu, com os olhos marejados. Eu nunca cuido de uma criança só, senhor. Sempre tem um adulto perdido que precisa ser curado junto. Henrique a olhou, e naquele instante, algo mudou. Não era mais patrão e funcionária. Eram dois seres humanos tentando reaprender a sentir. A conversa com Laura ficou ecoando dentro de Henrique por dias. Cada palavra parecia ter aberto uma fresta em um lugar que ele jurava ter trancado para sempre. O rosto de Clara voltava em flashes. O riso leve, o jeito de falar com Theo, o toque calmo nas manhãs preguiçosas de domingo. Ele se perguntava em que momento havia começado a esquecer o som daquela voz. Naquela sexta-feira, o céu amanheceu cinza. Henrique pediu ao motorista que o deixasse sozinho e dirigiu até o cemitério. Levava nas mãos um pequeno buquê de lírios, as flores favoritas da esposa. Ao se aproximar do túmulo, as pernas pareceram pesar mais do que o corpo inteiro. A lápide estava limpa, bem cuidada, mas fria. Henrique ajoelhou-se, colocou as flores e ficou em silêncio. Por um longo tempo, apenas ouviu o vento. Depois, começou a falar. Baixo, como quem teme acordar os mortos. Eu falhei, Clara. A voz saiu rouca. Tentei ser forte, mas tudo que consegui foi me esconder. Passou a mão nos olhos, respirou fundo e continuou. Theo sentia a sua falta. E eu não soube o que fazer. Tentei curá-lo com tudo o que o dinheiro podia comprar, mas ele só precisava de mim. O nó na garganta rompeu. Henrique chorou de verdade, sem vergonha, sem máscara. Não era mais o homem de negócios, nem o chefe, nem o milionário. Era apenas um homem cansado, pedindo perdão à mulher que amou e perdeu cedo demais. Eu também fiquei doente, Clara, murmurou. Só que o meu diagnóstico não veio de médico nenhum. Foi a babá que você teria amado conhecer. Sorriu entre lágrimas. Ela canta para o nosso filho, canta do mesmo jeito que você cantava. E quando ele sorri, é como se você ainda estivesse aqui. O vento soprou mais forte, fazendo os lírios balançarem. Henrique fechou os olhos. Por um instante, sentiu algo como um abraço. Invisível, mas real. E pela primeira vez em anos, não sentiu culpa. Sentiu paz. Levantou-se devagar. O céu começava a abrir, deixando um raio de sol cair sobre o mármore branco. Henrique olhou para o alto e sussurrou. Eu prometo que vou cuidar dele. De verdade agora, sem me esconder atrás de nada. De volta ao carro, respirou fundo. A dor ainda estava lá, mas já não o dominava. Era uma dor limpa, que vinha junto com o alívio de quem finalmente aceitou o próprio passado. Enquanto dirigia de volta, pensou em Laura, em como, com gestos tão simples, ela havia devolvido o sentido à vida deles. E percebeu que o verdadeiro milagre não era o que acontecia com Theo. Era o que estava começando a acontecer dentro dele. O retorno de Henrique naquela tarde foi diferente de todos os anteriores. Ao abrir a porta da casa, sentiu um cheiro familiar. Bolo de fubá recém-saído do forno, o mesmo que Clara fazia nos domingos. Por um segundo, ficou parado, apenas respirando o ar que há meses parecia irrespirável. Não era apenas um aroma, era memória, era lar. Theo veio correndo pelo corredor, os pés descalços, o rosto manchado de tinta. Pai, olha o que eu e a tia Laura fizemos! Mostrou um desenho, 3 pessoas de mãos dadas sob um céu azul. Henrique o olhou surpreso. 3? Theo sorriu. Você, eu e a tia Laura. O coração dele apertou. Não por ciúme, mas por gratidão. O filho finalmente se sentia parte de algo de novo. Henrique se ajoelhou e o abraçou com força. Tá lindo, filho. Tá perfeito. Nos dias seguintes, a rotina mudou. Henrique passou a acordar mais cedo, acompanhava o café, ajudava Theo a se vestir para a escola e, às vezes, até queimava torradas tentando preparar o lanche. Laura ria. O senhor não leva muito jeito com a cozinha, mas o esforço conta. Henrique devolvia o sorriso.
Talvez eu esteja aprendendo o que realmente importa. Ele começou a participar dos pequenos momentos, as histórias antes de dormir, as conversas sobre sonhos e medos, os desenhos espalhados pela mesa. Aos poucos, o pai ausente dava lugar ao homem presente, e cada gesto parecia costurar um pedaço do que o luto havia rasgado. Uma tarde, Laura entrou na sala e o encontrou lendo para Theo. Henrique lia devagar, dramatizando as vozes, e o menino ria a cada exagero. Laura ficou à porta sem ser vista, observando. Aquela cena simples e doce era a prova viva de que o amor, quando é verdadeiro, não precisa de milagres grandiosos para transformar, apenas presença. Quando Theo adormeceu, Laura se aproximou. Ele esperou tanto tempo por isso. Henrique fechou o livro e respondeu emocionado. E eu levei tanto tempo para entender que curar não era pagar remédios, era segurar a mão dele. Laura sorriu. O senhor não é o mesmo homem que entrevistei meses atrás. E a culpa é sua, respondeu ele, meio brincando, meio sério. Minha? É, você devolveu a vida ao meu filho e me obrigou a encontrar a minha. Ela baixou o olhar, sem saber o que dizer. O silêncio entre eles foi bonito, cheio de significado. No dia seguinte, Theo correu até o pai e anunciou. A tia Laura disse que o amor é igual planta. Se a gente não cuidar, ele seca. Henrique o ergueu nos braços e respondeu. Então, vamos cuidar juntos, para nunca mais deixar secar. E assim, naquela casa que já foi sinônimo de dor, o riso voltou a morar. O relógio ainda marcava o tempo. Mas agora, cada tic-tac soava como batimentos de um coração finalmente vivo. O tempo passou sem que Henrique percebesse. As semanas antes pesadas agora pareciam leves. A casa vibrava com sons que haviam desaparecido havia anos, risadas, passos correndo, o tilintar de copos, a vida se refazendo nas pequenas coisas. Theo havia voltado a ser criança. Falava pelos cotovelos, inventava histórias, fazia perguntas sobre tudo. E Henrique, que antes respondia com pressa, agora tinha prazer em parar e explicar, rir junto ou simplesmente ouvir. Laura observava de longe, com o coração tranquilo. O que um dia foi ferida, agora era cura. Certa noite, Henrique pediu que todos jantassem juntos. Não havia convidados importantes, nem velas caras. Apenas eles, a mesa simples e o cheiro de comida caseira. Theo insistiu em servir o pai, derramando um pouco de suco sobre a toalha. E todos riram. Durante o jantar, Henrique levantou-se e pediu silêncio. Laura estranhou o tom sério, mas ele sorriu. Eu quero agradecer. Disse com voz embargada. A vida me deu muitas coisas. Sucesso, reconhecimento, conforto. Mas nenhuma delas conseguiu preencher o vazio que a perda da Clara deixou. Theo o olhou, atento. Henrique respirou fundo e continuou. Quando você chegou, Laura, eu achei que era só mais uma funcionária. Não percebi que estava abrindo a porta para um milagre. Laura abaixou o olhar envergonhada. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria, senhor. Não, respondeu ele. Fez o que ninguém mais conseguiu. Devolveu meu filho para mim e devolveu a mim mesmo. Theo sorriu e disse baixinho. A tia Laura é tipo anjo, pai. Henrique riu entre lágrimas. É sim, filho. O nosso anjo disfarçado. Laura enxugou os olhos, tentando conter a emoção. Eu não curei ninguém, senhor. Foi o amor. Ele só precisava de espaço para agir. Henrique assentiu. E você foi quem me ensinou a dar esse espaço. Um silêncio bonito tomou a sala. Era o tipo de silêncio que não doía. Era paz. Depois do jantar, enquanto Theo dormia, Henrique e Laura ficaram um tempo no jardim. O céu estava cheio de estrelas e o som distante dos grilos preenchia o ar. Henrique falou sem olhar diretamente para ela. Eu passei tanto tempo acreditando que o amor era algo que se comprava com conforto e segurança. Fez uma pausa. Hoje entendo que ele só existe quando é doado. Laura sorriu, olhando para o céu. E quanto mais se doa, mais ele volta. Henrique respirou fundo e completou.
Obrigado, Laura, por ter me mostrado que o amor não se explica. Ele acontece. A brisa leve balançou as folhas do jardim e o relógio da sala marcou mais 1 hora. Mas, dessa vez, o tic-tac já não lembrava o tempo perdido. Era o som suave da gratidão, o coração voltando a bater no compasso certo. Meses se passaram desde aquela noite do jantar. A casa agora vivia cheia de sons, cores e vida. Henrique ainda se surpreendia ao perceber como um lar podia ser curado sem reformas, sem luxos, sem promessas, apenas com amor. Theo crescia saudável, curioso e falante. Às vezes, corria até o escritório do pai e se sentava em seu colo, atrapalhando as reuniões com clientes importantes. Henrique já não se irritava, pedia licença e ria junto, porque entendia que nada, absolutamente nada, era mais valioso do que aquele pequeno instante. Laura continuava trabalhando ali, mas o ambiente era outro. Não havia mais hierarquia, apenas respeito e afeto. Henrique insistia em dizer que ela fazia parte da família, mas Laura sempre respondia com simplicidade. Eu só plantei o que vocês já tinham em casa. Numa tarde de primavera, Theo correu até ela com um envelope nas mãos. É para você, tia Laura, disse animado. Dentro havia um desenho, ela segurando as mãos de Theo e de Clara, cercados por um céu azul. No canto, o menino havia escrito: Obrigado por cuidar da gente. Laura chorou em silêncio. Henrique, que observava de longe, se aproximou e disse: Acho que esse é o primeiro retrato da nossa nova história. Ela sorriu. Milagres acontecem, senhor. Só não vem do jeito que a gente espera. Henrique olhou para o jardim, agora florido. As mesmas flores que Theo havia plantado meses antes cresciam fortes, coloridas, cheias de vida. Ali, entendeu o sentido de tudo o que vivera. O amor é como aquela terra, precisa de cuidado, presença e fé. Ao entardecer, Laura se despediu para visitar a mãe no interior. Theo correu e a abraçou forte. Vai demorar para voltar? Só um pouquinho, meu anjo. E quando eu voltar, quero ver esse jardim ainda mais bonito. Ele assentiu determinado. Henrique acompanhou-a até o portão. O silêncio entre eles dizia mais do que qualquer palavra. Antes de partir, Laura se virou e disse: O senhor encontrou o que procurava? Henrique pensou por um instante e respondeu com a voz firme e emocionada: Não encontrei. Aprendi a enxergar o que já estava aqui. Laura sorriu e acenou, caminhando pela estrada banhada pela luz dourada do fim de tarde. Henrique ficou parado, observando até ela desaparecer na curva. Depois, voltou para casa, onde Theo o esperava com as mãos sujas de terra e um sorriso que valia mais do que qualquer fortuna. O milionário que acreditava que tudo tinha um preço agora sabia. O verdadeiro milagre não veio do dinheiro nem dos médicos. Veio das mãos da babá e do amor que ela ensinou a florescer. E se essa história tocou o seu coração, imagine quantas outras ainda podem te emocionar. Se inscreva agora no canal, ative o sininho e continue com a gente. Porque aqui, cada história prova que o amor ainda transforma o impossível em milagre.